Olá, gente! Estamos aqui de novo na Excelência Vinhos em Campinas. Hoje eu estou com Walter Foresi, que é sócio da casa. Eu vou bater um papo muito legal, relembrar o nosso fim de semana agora, recente. Walter, estávamos nós lá no litoral norte de São Paulo, um calor abafado e desgraçado, aquela noite estava suarenta que só. Chega você com vinho. Você já chegou com o vinho e veio lá empacotadinho num negócio que eu não sei direito o que era, mas eu sei que saiu dali uma delícia. E aquela temperatura meio mais ou menos, aquela coisa que eu não entendi muito bem, mas que eu acho que era o segredinho. Agora você vai contar esse segredinho pra gente, não vai sacanear. Conta o segredo. Bom, César, realmente a temperatura do vinho é uma coisa interessante para a gente discutir. Então era a temperatura o segredo? A temperatura do vinho é fundamental. Sabia que tinha alguma coisa. O gostoso do vinho é tomá-lo na temperatura ideal. Obviamente, a temperatura ideal é aquela que você mais gosta, mas a gente tem que avaliar o que o vinho vai nos oferecer tomando na temperatura certa. Né? Certo. Naquele dia nós estávamos numa noite razoavelmente quente, estávamos tomando um vinho tinto. E eu Era uma uva... Malbec. Malbec. Era um Malbec argentino. E eu simplesmente utilizei uma manta, onde a gente mantém essa manta no congelador em casa, e quando vai sair assim, como aconteceu no sábado, a gente coloca em volta da garrafa essa manta e mantém o vinho tinto numa temperatura sem ideal necessariamente de consumo. gelá-lo. Nós utilizamos artifícios como esse, e que se você não tiver, não precisa nada. Você pega um balde de gelo, que praticamente todo mundo tem em casa, você adiciona água e algumas pedras de gelo. Você não vai utilizar o balde como você usa para resfriar um vinho branco. Você vai, com uma quantidade pequena de gelo, manter uma água fresca, e onde o vinho tinto vai ficar na temperatura ideal, que é entre 18 e 20 graus no máximo. O ambiente da água, não o ambiente de fora, né? Exatamente, exatamente. E você vai conseguir manter ele mais tempo estável, né? Nos espumantes a gente gosta de mantê-los entre 6 e 10 graus, que é o ideal, onde você vai, voltando a insistir, né, obter tudo aquilo que o vinho pode oferecer. Pelo que eu estou entendendo, cada vinho vai ter a sua temperatura para oferecer para você os paladares certos. Agora, exatamente. Você já falou do espumante, e como é que fica para os outros? Olha, os vinhos brancos, os mais leves, você poderia tomá-los entre 6 e 10 graus também. Os mais estruturados, aqueles que passam pela madeira, poderia ficar entre 8, 12, até uns 14 graus. Né? E os tintos leves, você pode ficar entre os 16 graus até uns 14, no caso de um Pinot Noir, você poderia ficar nos 14 graus. E nos mais pesados ficar sim entre os 18 e 20 graus no máximo. Né? Nós temos aqui no Brasil o costume, né, de tomar tudo as coisas muito geladas. Né? Eu vou citar uma experiência que eu tive com um enólogo espanhol, que nós estávamos numa degustação de apresentação de vinhos, e o pessoal, dentro do costume nosso, eles gelaram tanto o vinho branco que ele chegou para degustar alguma coisa em torno de 8 graus, 6 a 8 graus. O espanhol ficou aterrorizado. Ele falou, como é que nós vamos sentir as características deste vinho nessa temperatura? Porque a temperatura muito baixa inibia todas as sensações desse vinho. A leitura da língua. A leitura da língua, do nariz, de tudo. E ele dizia, vocês estão acostumados a isso. Ele falou, quando o vinho é bom, você pode tomar o vinho branco um pouco mais, com uma temperatura um pouquinho a coisa, mas para você sentir as coisas. Se o vinho for ruim, aí você gela bastante. Já falamos isso com uma entrevista que eu fiz sobre cerveja. Por que tomamos cerveja estupidamente gelada? Porque a cerveja é uma porcaria, então gela mesmo para você não sentir o gosto. Eu ia até mencionar, fazer o comparativo com a cerveja, mas eu não quis arrumar encrenca com meus amigos cervejeiros.
Mas essa questão, essa questão da temperatura, concordo plenamente. Eu acho que é isso mesmo, acho que esse é o caminho. Bom, eu acho que explicamos aí uma parte, porque não é só aí que está o segredo da temperatura, mas para hoje a gente resolve para molecada matar a curiosidade. Com certeza. Com certeza. Gente, por hoje é só. Volta com mais novidades, mais curiosidades sobre o vinho e a gente conversa mais depois. Um grande abraço. Tchau.